A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Mais um domingo em que nós estamos distantes uns dos outros, no âmbito físico, nós estamos impossibilitados de estarmos em nossos templos, em nossas comunidades, louvando e exaltando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São mais 15 dias, conforme o decreto do governador do estado, Camilo Santana, em que nós estamos obrigados ao isolamento social, ao distanciamento social, para atrasar a infecção pelo Covid-19. A nossa oração é que em breve este momento, esta intempérie, ela seja sobrepujada e nós possamos uma vez mais estarmos reunidos como comunidade para louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor Jesus. Eu me dirijo a cada um dos meus irmãos e irmãs da MEPB, a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, em Cidade Oeste. Que Deus muito vos abençoe. Eu já vejo participando desse momento a diaconisa Neide, a quem eu envio o meu abraço e o afetuoso abraço e a paz do Senhor Jesus Cristo. Também a minha querida irmã Rosinalda Dantas, a quem também envio um afetuoso abraço, a paz do Senhor. Um querido amigo, o Paulo Henrique, também conosco nesta noite. Que Deus em Cristo muito te abençoe, meu irmão. E eu quero já pedir aos nossos irmãos e irmãs, principalmente aqueles que fazem parte da nossa comunidade, que possam enviar o link dessa transmissão, dessa live, para os nossos irmãos em Cristo. É importante que nós, embora estejamos distantes e não possamos nos reunir como comunidade do reino, mas mantenhamos a nossa devoção a Deus e o nosso momento reservado para nutrir a nossa alma e adorarmos o nome do Senhor Jesus. Eu tenho orientado e mais uma vez recomendo aos irmãos que nós vamos ter mais 2 semanas em que nós não podemos nos reunir no templo, mas que separem esse instante, separem este momento para um momento antes de nós começarmos a nossa live, nós termos um momento com a família, de louvor, de oração e logo após a ministração da palavra. Eu quero enviar meu abraço também afetuoso à irmã Lene, a diaconisa Ivaneide Xavier. Que saudade, diaconisa Ivaneide, principalmente das suas gargalhadas, viu? Das suas gargalhadas. Que Deus muito te abençoe, irmã. Deus abençoe as netinhas, né? Deus abençoe ao Thalisson, a Daiane. Também estou com muita saudade de vocês. Meu desejo era estar junto de vocês neste momento. Envio meu abraço ao presbítero Ademir e toda a sua família, sua esposa, a irmã Euseni, seus netinhos, sua filha. Que Deus muito, muito vos abençoe em Cristo Jesus. Eu quero convidar você nesse instante a que nós, deixa aqui eu acenar aqui para o Thalisson, com saudade, viu, Thalisson?
de você, meu irmão. Que Deus te abençoe muito em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Tome a sua Bíblia e abramos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme São Mateus. E antes de nós lermos juntos esse texto, meus irmãos, é importante que nós não mergulhemos nesta histeria que tem sido propagada e reverberada, principalmente por alguns meios de comunicação. É óbvio que nós devemos seguir as orientações básicas para nossa proteção e de quem nós amamos, mas nós não devemos transformar estes princípios básicos de proteção, a nossa própria saúde e a dos nossos semelhantes, em histeria. Não é momento e nem ocasião de nós transformarmos esse momento delicado da nossa história em uma histeria coletiva e gradual. Pelo contrário, mantenhamos-nos firmes, mantenhamos-nos sóbrios, confiantes em Cristo Jesus, pois Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso refúgio, e Ele está no controle da história, e Ele tem guardado as nossas vidas, Ele tem guardado a tua alma, a minha alma. Portanto, mantenha-se sóbrio para que não transforme este momento em um momento de histeria. Eu rogo a Deus e o meu desejo é que todos vocês estejam bem. A diaconisa Jaqueline conosco, penso ser a diaconisa Jaqueline, a paz do Senhor Jesus, servo de Deus. Diácono Paulo, a paz do Senhor Jesus, que Deus muito te abençoe. Meus irmãos, o meu desejo era de ficar conversando com vocês aqui, né? Mas eu acho muito mais edificante nesse instante que nós mergulhemos na palavra de Deus e retenhamos com muita esperança a palavra de Cristo, o Evangelho da Graça para o nosso coração nesta noite. Quero enviar o meu abraço caloroso ao pastor Tertuliano e à pastora Betislane, lá em Itabuna, na Bahia. Meu abraço carinhoso, amados pastores, e meu desejo de revê-los muito em breve. Quero também enviar o meu abraço fraterno e externar aqui, explicitar o meu carinho e a minha admiração pela pastora Roni Matos, nossa diretora do departamento feminino. A nossa comunidade pastora também tem um grande desejo, nutrindo cada vez mais em nosso coração, de tê-la um dia aqui conosco em nossa comunidade. E eu rogo a Deus, em nome de Jesus, que não seja um tempo tão prolongado, que nós não esperemos tanto assim, mas que em breve possamos tê-la aqui conosco. Quero enviar meu abraço ao presbítero Aurélio, sua esposa diaconisa Eliane. Que Deus muito vos abençoe. Bem, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus escreveu, no capítulo 5, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme São Mateus escreveu.
Eu quero ler apenas alguns versículos juntamente convosco e a partir deste aprender do Senhor Jesus e nos edificarmos com a poderosa palavra de Deus. Diz assim a Escritura Sagrada: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos fazer uma breve oração. Amantíssimo Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, rogamos que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento e o nosso coração possa acolher a Tua palavra como semente graciosa que nutre a nossa alma e vivifica-nos, para que prossigamos vivendo esta vida nutrida pelo poder do Espírito Santo. E retendo a Tua palavra, possamos ser testemunhos vivos, eficazes do Teu Evangelho, onde quer que nós estejamos. Ó Deus, exala através de nós o cheiro suave, o aroma suave do Teu doce Espírito, da Tua palavra e, sobretudo, do Teu caráter, que exale e aromatize onde quer que nós estejamos. Para o louvor da Tua glória, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos irmãos, o reino de Deus é uma realidade entre nós. O reino de Deus não é uma realidade que nós ainda vamos experimentar. Quando a palavra de Deus nos remete a esta temática, fala-nos no reino de Deus como uma realidade já presente, que a igreja desfruta, que a igreja está imergida e vivendo a realidade, a dimensão do reino como uma realidade em cada aspecto da nossa nova vida em Cristo Jesus. Mas também a palavra de Deus nos fala do reino de Deus como uma realidade no porvir. De modo, amados irmãos, que as duas perspectivas, elas são apresentadas na Escritura Sagrada, e nós devemos entender o reino de Deus como uma realidade presente, que foi inaugurada com a encarnação do Verbo, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ao identificar-se conosco na encarnação, mas também como uma realidade do porvir, que haverá de ser consumado plenamente na segunda vinda
de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos, das bem-aventuranças, estão inseridos no maior sermão da história. E este é o maior sermão da história, o sermão da montanha, porque foi proclamado pelo maior pregador da história, o nosso bendito Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus feito carne, o Verbo de Deus feito gente, o Verbo de Deus que na encarnação tornou-se gente como a gente, carne da nossa carne, osso dos nossos ossos. E ele profere este sermão no contexto em que ele inicia o seu ministério, anunciando a chegada do reino de Deus. No capítulo 4 do mesmo evangelho, no verso 17, a palavra de Deus assim nos revela: quando Jesus vence ou é tentado pelo diabo no deserto e resiste-o pelo poder da palavra de Deus, ele entra na Galileia, iniciando o seu ministério e pregando a mensagem do reino de Deus. Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Lembremos-nos, amados irmãos, que esta era a mensagem que permeava o ministério do profeta João Batista. Aquele que fora escolhido desde o ventre para ser o precursor do Messias, para preparar o caminho do Senhor. E a mensagem que o profeta João Batista anuncia, prega com veemência e a ousadia do Espírito Santo, é a proximidade do reino de Deus, é a chegada do reino de Deus. A pregação do profeta João Batista é semelhante à de Jesus. João Batista também, pregando no deserto da Judéia, bradava altissonantemente para as multidões: arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Em Lucas, no capítulo 1, no Marcos capítulo 1, versículo 15, também palavra de Deus, o Evangelho segundo Marcos, registra a mensagem do reino de Deus que emanava dos lábios de nosso bendito Redentor, de nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou até vós. E a chegada do reino de Deus, irmãos, era evidenciada pela encarnação do Verbo. Quando Cristo se fez carne, quando Cristo se fez homem à nossa semelhança, ele inaugurou o reino de Deus. Lembremos-nos da ocasião em que Jesus diz aos seus discípulos que o reino de Deus estava entre eles. De modo, irmãos, que o reino de Deus não é uma realidade que o crente só vai experimentar no porvir, num futuro distante. O reino de Deus é uma realidade já presente entre nós e em nós. O reino de Deus é o domínio de nosso Senhor Jesus Cristo em nosso ser, em nossa alma, e a transformação que este reino traz como realidade para aqueles corações que se renderam ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Transformação esta poderosamente efetuada pelo Espírito Santo de Deus. Porque uma das evidências de que o reino de Deus chegou, de que o reino de Deus está presente em nós, é a graça, o poder e o ministério do Espírito Santo de Deus atuando em nós e através de nós.
O Espírito Santo é a pessoa divina que anima a igreja, que vitaliza a igreja, que renova a igreja, que assiste a igreja, que guia a igreja, que batiza a igreja, que sopra dia após dia sobre nós, nos animando e nos conformando à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, o reino de Deus já está em nós, pela graça que invadiu o nosso ser, pelo amor de Deus revelado em Cristo que invadiu o nosso ser e pelo poder do Espírito Santo que transformou-nos, que nos concedeu uma nova vida e que nos gerou de novo para o louvor e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu chamo a sua atenção é que quando Jesus inicia o seu ministério pregando a mensagem do reino, ele revela-nos alguns elementos imprescindíveis para que nós entremos neste reino que já foi revelado. Este reino que já foi manifestado, e manifestado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Este reino que já veio até nós através de Jesus. E que todos aqueles que dilatam os seus corações, que quebrantam os seus corações e que acolhem a palavra de Cristo como vida para as suas vidas, estes são imergidos no reino de Deus. Estes passam a fazer parte do reino de Deus. Estes passam a ser cidadãos deste reino, cujo rei é o Senhor e cujos súditos são todos aqueles que foram acolhidos pelo Evangelho e foram transformados pelo poder do Espírito Santo em novas criaturas. E estes dois elementos imprescindíveis para a entrada do reino é o arrependimento e a fé. Lembram de Mateus 4,17? Jesus diz: arrependei-vos. Lembram de Marcos 1,15, quando a palavra de Deus diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus chegou. É impossível entrarmos no reino de Deus e desfrutarmos das bênçãos do reino de Deus se não nos arrependermos dos nossos pecados e crermos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, ninguém goza, desfruta do reino de Deus, ninguém adentra o reino de Deus, e na mesma medida que o reino de Deus não permeia cada íntimo, cada minúcia do meu ser, se eu não me arrepender de todo o coração e não crer no Evangelho. Lembremos-nos das palavras do apóstolo Pedro, quando ele termina o seu sermão, ou ainda em seu sermão, e as pessoas que ouviam constrangeram-se e perguntaram-lhe o que devemos fazer. E o apóstolo Pedro, no capítulo 3 de Atos, verso 19, diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e vocês possam desfrutar do refrigério da presença do Senhor. Meus amados irmãos, não há nova vida e não há gozo, não há experiência no reino de Deus se não for por meio do arrependimento e a fé. Arrependermos-nos implica em voltarmos-nos do nosso caminho de alienação de Deus para o caminho da verdade. E a fé implica em
crer, em acolher o Evangelho como palavra de Deus que orienta todos os aspectos da minha vida. Crer significa entregar-se e confiar em Deus. Confiar na graça de Deus revelada em Cristo. Entregar-se de todo o coração para Ele. De negar-se a si mesmo para encontrar afirmação verdadeira em Cristo. De morrer para mim mesmo e de morrer para este mundo para viver para Cristo e gozar de uma nova vida imergido neste reino de amor, neste reino de graça, neste reino de verdade que nós desfrutamos através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que Jesus nos ensina nesse texto que nós lemos são as marcas que evidenciam a experiência do reino de Deus. Experiência esta que ela é exercida, vivenciada no cotidiano, no dia a dia. Porque o reino de Deus não é algo distante de nós, está em nós. E antes de eu desfrutar do reino como uma geografia onde novos céus e nova terra serão uma realidade, este reino, ele precisa iniciar em mim, ele precisa ser introjetado em meu ser, em minha alma, ele deve começar no íntimo do nosso coração, transformando-nos radicalmente para uma nova vida em Cristo Jesus. Portanto, estas bem-aventuranças são não apenas as bênçãos que marcam a experiência do reino, mas também as características que permeiam os cidadãos do reino de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, então, nos elenca do texto algumas destas bem-aventuranças. Bem-aventurança esta que é sinônimo de felicidade. Mas não de felicidade segundo o mundo, uma felicidade que é marcada por circunstâncias. Mas a felicidade do reino é a antítese da felicidade do mundo. A bem-aventurança do reino de Deus é a antítese, é oposta, está em contradição com a felicidade do mundo. Enquanto as pessoas do reino do mundo buscam a felicidade circunstancial, o reino de Deus nos traz uma felicidade e uma bem-aventurança que para muitos é sinônimo de loucura. Porque no reino de Deus, ser perseguido é ser bem-aventurado. No reino de Deus, sofrer por amor ao Evangelho é bem-aventurança, é felicidade, é gozo, é alegria. Portanto, irmãos, o reino de Deus nos revela um paradoxo. Visto que nós encontramos a felicidade, a bem-aventurança, onde para o mundo só há derrota, só há tristeza, só há vergonha. Mas para aqueles que foram transformados pelo poder do Espírito Santo, para aqueles que agora foram imergidos no reino, na mesma medida em que o reino nos invadiu pelo poder do Espírito Santo, as bem-aventuranças nos identificam com o nosso Senhor Jesus Cristo, nos identificam com aquele que é o Rei deste reino glorioso,
que já acontece em nós, acontece em cada coração, acontece em cada alma, acontece em cada vida que foi alcançada pelo poder do Evangelho, em cada vida que foi alcançada pelo poder do Espírito Santo, em cada ser em que o Espírito Santo agora faz morada. O reino de Deus já está em você, o reino de Deus já está em mim. Mas o que esse texto que nós lemos no capítulo 5 nos ensina é que se o reino de Deus já está em mim, ele deve ser exalado, ele deve ser reverberado para o mundo através destas bem-aventuranças. E veja bem, Jesus então passa a ensinar as multidões e diz-lhes as características que marcam um cidadão do reino. E ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas quem são estes humildes? Quem são estes pobres de espírito? Certamente, amados irmãos, Jesus está falando daqueles que reconhecem a sua pobreza moral, que reconhecem a sua falência espiritual. Porque em Adão, irmãos, todos nós somos paupérrimos de alma, todos nós somos falidos moralmente. Todos nós estávamos rendidos no pecado e éramos acorrentados pelo pecado, mas quando o reino de Deus nos invadiu pelo poder do Evangelho e nós fomos transformados e inseridos neste reino, que é um reino de amor, de graça, de perdão e de justiça, nós fomos tomados pela graça de Deus, de tal forma, porque em Cristo Jesus, que se fez pobre por nós, nós fomos enriquecidos pela sua graça. Mas a estes Jesus está dizendo: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino. Porque no reino de Deus, e quem é invadido pelo reino de Deus, se percebe, se conhece, discerne quem é. E nós discernimos quem somos porque quando o reino de Deus nos invade, nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos a Deus. E na medida que nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a nós mesmos, porque é impossível nós conhecermos genuinamente e verdadeiramente a Deus sem olharmos para nós mesmos e reconhecermos o quanto nós somos pobres de alma, o quanto nós somos pobres de espírito, o quanto nós somos pobres moralmente, o quanto nós carecemos da riqueza da graça de Deus. Lembremos-nos o que é ser pobre de espírito segundo o Evangelho. É ter a mesma atitude que aquele publicano, que é a antítese do fariseu, na parábola que leva o nome de ambos. O fariseu, cheio de si, e ora de si para si, dizendo: graças a Deus, por mim mesmo, que eu não sou como este pecador. Eu dou o dízimo de tudo. E o publicano, esvaziado de si, ele não ousa olhar para os céus, porque ele sabe quem é. Ele é pecador, imerecedor, indigno. Mas ele sabe que há um Deus nos céus que é misericordioso, que é gracioso, que mesmo na nossa indignidade, Ele enviou o seu Filho, digno de glória, de honra, de majestade, que se fez indigno à nossa semelhança e levou sobre si a nossa indignidade para nos tornar dignos
deste reino. Mas é em Jesus, e somente em Jesus, que nós desfrutamos desta graça maravilhosa de nosso Senhor. É somente em Jesus que nós temos o reino em nós e já estamos no reino. É somente em Jesus que esta bem-aventurança se consuma em nós. Bem-aventurado o pobre de espírito, aquele que não se vangloria de si mesmo, aquele que reconhece que não há nada que ele faça que possa lhe justificar diante de Deus ou lhe tornar aprazível diante de Deus por algum aspecto da minha individualidade. O pobre de espírito é aquele que sabe que não há nada em si mesmo que possa o tornar digno para se aproximar de Deus, mas é este também que reconhece que o reino de Deus, que ele é impossível de alcançar pelos meus próprios méritos, veio até mim, me invadiu, me cercou, me imergiu nele mesmo, por causa do amor de Deus revelado em Jesus. Ah, meus queridos irmãos, minha querida irmã, nós estamos acolhidos neste amor e fomos invadidos por este reino que nos molda a imagem de Cristo dia após dia pelo poder do Espírito Santo. Temos convicção da nossa pobreza, temos discernimento de quanto somos falidos moralmente e carentes da riqueza da graça de Deus. Este é bem-aventurado. É isso que Jesus está dizendo. Se você se percebe assim, se você se discerne assim, se você já conheceu a você mesmo, o quanto você é pecador, o quanto você é falido moralmente, o quanto você necessita da graça de Deus, você é bem-aventurado. O reino de Deus já te invadiu, já te possuiu, na mesma medida que você já possui este reino glorioso, porque disse Jesus, destes é o reino dos céus. Destes é o reino dos céus, é destes que se reconhecem falidos, destes que se reconhecem pobres, destes que reconhecem a sua falência espiritual e a sua carência de Jesus Cristo. A sua carência de Deus, a sua carência do Evangelho, o quão nós somos necessitados do amor de Deus. Mas veja bem, Jesus continua, ele diz, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque destes é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Choram por olhar para si mesmos e reconhecerem as suas misérias. É como o apóstolo São Paulo nos diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. O arrependimento para a vida traz tristeza. Ora, eu disse há pouco, irmãos, que para entrar no reino e para que o reino nos invada com graça e com o poder do Espírito Santo, dois elementos são imprescindíveis, o arrependimento e a fé. O arrependimento traz tristeza porque leva-nos a olharmos para a nossa própria condição pecaminosa, para os nossos pecados, e nos leva ao desespero. Porque nos mostra o quanto nós estávamos presos em correntes de morte.
Enquanto a fé nos leva a olhar para Cristo, para a cruz de Cristo e discernirmos que nele a graça, a consolação, a alegria, a gozo, a refúgio, a perdão, a justiça. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E olharmos para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e sabermos que lá há perdão, que lá há refúgio para a nossa alma, que há refúgio para corações quebrantados, para almas rendidas ao Evangelho. E é por isso que Jesus diz: bem-aventurado você que chora. Bem-aventurado você que chora. Bem-aventurado você que é banhado pelas lágrimas do arrependimento, pelas lágrimas da contrição, porque você será consolado. Você será consolado pela justiça do Evangelho. Você será consolado pela alegria da salvação. Você será consolado pelo beijo doce, suave, amoroso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você será consolado pelo abraço fraterno, pelo abraço amoroso, pelo abraço carinhoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Você será consolado, assim como João reclinou a cabeça no peito, no seio amoroso de Jesus. Nós somos consolados em Cristo, nós somos consolados na graça, somos consolados no amor de nosso Senhor, no amor de nosso Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Serão consolados. E nesse instante, meus irmãos, minhas irmãs, o consolo da graça de Deus permeia cada coração. Esse é o meu anseio, esse é o meu desejo, que nós entendamos, que nós discernamos, que nós compreendamos que o consolo da graça de Deus já permeia os nossos corações e não há nada que nos aflija, em que a consolação de Deus não nos alcance. Nós estamos distantes uns dos outros, estamos longe, mas também estamos perto. Estamos pertos. E eu abraço você nesta noite com o amor de Cristo. Porque nós precisamos, nós carecemos, não somente de Deus, mas nós carecemos uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. Mas Jesus diz: bem-aventurados os que choram. Choram porque entendem que a graça consola. Chora por olhar para trás e ver o quanto eu vivi alienado de Deus e prostrado ao meu próprio egoísmo e à minha própria miséria, mas agora Cristo me acolheu, me amou a despeito da minha pecaminosidade, a despeito do meu pecado, a despeito da minha miséria, e me amou incondicionalmente, me arrancou do cativeiro do pecado, das algemas da morte, e me deu nova vida pelo poder do Evangelho. É graça consoladora. É a graça consoladora, meus irmãos e irmãs. A graça consoladora do Evangelho. A graça consoladora de Cristo Jesus. Que nos alcança, que nos anima, que nos fortalece. Nas mais
nas mais acrisolantes adversidades, nas intempéries do cotidiano, que são permitidas até para que nós nutramos em nossa alma o anseio pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós não fiquemos arraigados neste mundo, para que nós renovemos em nossa mente e coração a cada dia que nós queremos novos céus e nova terra, que nós queremos a restauração e consumação do reino de Deus, quando o Rei dos Reis vier em toda a sua glória para restaurar todas as coisas, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Você anela por este dia? Você anseia por este dia? Você deseja? Você anela? Sim, eu anelo com toda a força do meu ser. Onde nós estaremos reunidos, uns com os outros, nos abraçando. E o amor vai ser a única realidade que permeia esta vida restaurada na consumação do reino de Deus. Mas que nós já podemos experimentar aqui. Porque bem-aventurado são aqueles que choram. Choram porque serão consolados, diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Sim, amados, nós somos herdeiros desta terra. Esta terra que será redimida, renovada, restaurada. De modo que nós herdaremos não uma terra corrompida, não uma criação corrompida, mas uma criação redimida. Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 8. Que a criação geme esperando a redenção dos filhos de Deus. Porque na consumação do reino, quando Jesus vier para consumar o reino de Deus, a igreja será transformada plenamente, será redimida completamente, mas toda a criação também será redimida. Por isso nós aguardamos novos céus e nova terra. E onde não haverá dor, não haverá lágrimas, porque elas serão enxugadas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque estes serão fartos. Essa justiça do Evangelho que nós ansiamos, que nós somos famintos e sedentos, e que já fomos saciados, e que já fomos justificados pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz isso em Romanos 5, verso 1, tendo sido justificados em Cristo Jesus, pela fé temos paz com Deus. Paulo fala sobre isso em Romanos 8, verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. São Paulo fala isso em Romanos 1,17, que nós fomos justificados pela fé. E que o Evangelho de Deus se revela de fé em fé. Ah, meus queridos irmãos, essa justiça do reino
já me alcançou, já te alcançou. A justiça do reino não é uma conquista, é uma dádiva que nos é conferida, que nos é concedida por Cristo Jesus. Ele é o justo que justifica o pecador. E é a justiça que ele conquistou com a sua vida e morte na cruz do Calvário, que é a justiça concedida a todos aqueles que foram invadidos pelo reino de Deus e que acolheram o reino de Deus ao arrependerem-se e crerem no poder do Evangelho. A justiça do Evangelho, a justiça de Cristo. Versículo 7, Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amados, o reino de Deus é um reino de misericórdia. E nós não experimentaríamos o reino se não fosse a misericórdia de Deus. E é exatamente porque fomos alcançados e tomados pelo reino de Deus e para o reino de Deus, pela misericórdia de Deus, que nós devemos também ser misericordioso para com os nossos semelhantes. Que nós devemos exalar, explicitar, reverberar, através das nossas atitudes, a mesma misericórdia com a qual eu fui acolhido. Então, é exatamente por isso que Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E na verdade, nós só exercemos a misericórdia porque a misericórdia de Deus já nos invadiu e nos constrange a sermos misericordiosos, nos constrange a misericórdia, a empatia para com os outros, a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de transformarmos a necessidade do outro na nossa necessidade, de acolhermos o outro como Cristo nos acolheu, de sermos misericordiosos como Cristo foi misericordioso para conosco. O reino de Deus é um reino de misericórdia, o reino de Deus é um reino de justiça, o reino de Deus é um reino de consolo. O reino de Deus é um reino de graça, porque enriquece aqueles que são pobres de alma. Mas veja bem, Jesus continua no verso 8, ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O reino de Deus também é um reino de paz. E estes que fazem parte do reino, eles não só experimentam a paz, porque não há mais alienação entre nós e Deus, nós fomos reconciliados com Deus, nós nos aproximamos de Deus por causa de Cristo. Cristo é a nossa paz e Cristo estabeleceu a nossa reconciliação com Deus, mas também nós somos embaixadores deste reino e anunciamos esta paz. Buscamos a paz e não a guerra. E não há paz verdadeira, irmãos, se não for por meio do Evangelho, se não for por meio de Cristo, que é o príncipe da paz. Experimentamos a paz em Cristo e anunciamos a paz, que é o próprio Cristo.
Bem-aventurados os pacificadores. Quando eu vivo o Evangelho encarnado em mim, quando eu anuncio o Evangelho, seja em palavras, seja em cada atitude de amor ao Evangelho e de obediência ao Evangelho, eu estou pacificando, eu estou levando a paz, eu estou anunciando a paz. Bem-aventurados os pacificadores, pois estes serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Bem-aventurados aqueles que choram. Bem-aventurados aqueles que padecem por causa do Evangelho, aqueles que padecem por causa de Cristo. Veja, amados irmãos, como o reino de Deus é a antítese do mundo. O que tem valor para o mundo não tem valor no reino de Deus. E o que é valoroso, virtuoso no reino de Deus não tem valor nem virtude no mundo. Para o mundo, bem-aventurado é ser poderoso, é ser forte. No reino de Deus, bem-aventurado é ser fraco. Porque a nossa força está no Senhor. No mundo, a alegria está em ter, está em viver e em gozar de prazeres em circunstâncias momentâneas e ilusórias. Mas no reino de Deus, a bem-aventurança e a felicidade está em servir ao Senhor, em amar o Senhor, mesmo que amá-lo implique em sofrimento, implique em dor, porque a minha alegria, a minha aventurança, o meu gozo, a minha bênção é Jesus. É Jesus. É por isso, irmãos, que Martinho Lutero, o reformador do século XVI, dizia: se no céu não estiver Jesus, eu não quero ir para o céu. O céu só é céu com Jesus. A vida só é vida verdadeira em Jesus. A alegria verdadeira só é alegria em Jesus. Não há prazer neste mundo que se compare ao prazer e à alegria e o gozo do reino de Deus. Porque o reino de Deus é Cristo em mim. Não há, amados irmãos, evangelho sem cruz, o evangelho sem a expectativa de viver Cristo cada dia e exalá-lo em cada poro da minha alma, em cada minúcia do meu ser. Vivendo o evangelho em cruz e em graça. E não este evangelho distorcido que muitas igrejas têm anunciado, pregado. Não há evangelho sem cruz. Não há evangelho sem que nós compreendamos que devemos morrer para este mundo para vivermos uma nova vida. Não há evangelho, amados irmãos, em nós quando o mais importante da minha vida sou eu mesmo. Não há evangelho em mim quando o mais importante é ter. Não há reino de Deus em mim quando eu não compreendo a minha própria miséria, a minha própria falência e busco a riqueza que há, não nas coisas, mas em Jesus, que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Portanto, meus irmãos, bem-aventurados são os pobres, aqueles que reconhecem a sua falência espiritual e buscam a riqueza na graça de Deus. Bem-aventurados são os que choram em arrepender-se, em reconhecerem as suas próprias mazelas e encontrarem consolo na graça de Deus e na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos e serão saciados, fartos da justiça do Evangelho, fartos e saciados da justiça de Cristo, a justiça que Ele conquistou com a sua vida de obediência à lei de Deus e com sua morte substitutiva na cruz do Calvário, e que Ele imputa à igreja, a todos aqueles que creem nele. Estes são fartos da justiça do Evangelho. Estes são saciados da justiça do Evangelho. Bem-aventurados os mansos, porque foram invadidos por aquele que é manso, Jesus. Pois Ele mesmo diz: eu sou manso e humilde de coração. Bem-aventurados os pacificadores, sim, porque eles já foram pacificados e já foram invadidos pela paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reconciliou com o Pai. Para que sejamos pacificadores, para que sejamos embaixadores desta paz, a paz do reino de Deus. Porque o mundo não conhece a paz do Evangelho, o mundo não conhece a paz de Deus, mas a igreja conhece. A igreja experimenta. A igreja já foi invadida pela paz do Evangelho. A paz de nosso Senhor Jesus. Bem-aventurados sois vós. Alegrai-vos e exultai. Alegrai-vos e exultai. Portanto, meus irmãos, alegre-se, exulte. Exulte em Cristo. Ele é a tua bênção. Ele é a tua vitória. Ele é o teu refúgio. Ele é o teu consolo. Ele é a tua esperança. O reino dos homens está em crise. O reino dos homens está em decadência. O reino de Deus não. O reino de Deus não. O reino de Deus está firme, sólido, como uma rocha. A rocha que é Cristo Jesus. E Ele está em mim, está em você. E você está nele, vivendo a maravilhosa experiência da graça de Deus, do amor de Deus em Cristo Jesus. Que Deus muito te abençoe. Façamos uma breve oração. Amantíssimo Deus, nós te agradecemos por esta palavra e rogamos a ti, Senhor, que o teu Santo Espírito nos vivifique e nos anime a cada dia, para que possamos, Senhor, sermos embaixadores deste reino, vivendo e anunciando, encarnando e altissonantemente proclamando, com a ousadia e o poder do Espírito Santo. Que Deus em Cristo abençoe, abençoe a sua casa, abençoe o seu lar. Não entre nessa histeria
que muitos estão entrando. Não deixe a incerteza permear o seu coração, a dúvida, a incredulidade. Você está firme em Jesus. E quem está em Jesus, a esperança, ela não é a última que morre, ela nunca morre. Ela é sempre renovada, ela é sempre nutrida e redundará em gozo, alegria, bênção, paz e o gozo da salvação. Que Deus em Cristo muito te abençoe. Me dirijo especificamente agora aos membros e congregados da nossa comunidade, a Missão Evangélica em Cidade Oeste. Queridos irmãos e irmãs, eu vou estar essa semana na nossa igreja, no nosso templo. E você que sempre contribui com a obra de Deus, com o seu dízimo e a sua oferta, pode dirigir-se até o nosso templo e ali depositar a sua oferta, o seu dízimo. Que Deus muito te abençoe. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus.